Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, Atitudes de Amor. Você que está aí em casa, seja muito bem-vindo à nossa casa virtual, Atitudes de Amor. Que essa noite seja gratificante para todos nós, apesar do frio que está fazendo aqui hoje em Cotia, que possamos ter uma noite calorosa através das palavras do Mestre Jesus. Vamos lembrar ainda que a nossa casa está aberta parcialmente, funcionando segundo as normas do Ministério de Saúde do nosso país, com distanciamento, uso de máscara, aferição da temperatura e tudo mais. Lembrando que neste primeiro momento nós teremos uma prece inicial, a explanação do Evangelho, em seguida nós teremos a prece do passe, as vibrações e as preces finais. Então, principalmente você que está aí em casa, fique conosco até o final. Lembrando que o nosso atendimento fraterno ainda está funcionando online, à distância, através de telefone ou também através das videochamadas. Qualquer dúvida, aí nas nossas redes sociais tem o telefone, é só dar uma ligadinha e marcar o melhor horário, ok? Vamos então, nesse momento da nossa prece, serenando nossos corações, acalmando a nossa mente. Vamos buscar a imagem do nosso Mestre Jesus. Que possamos, no momento de agora, nos sentirmos conectados com o Pai. Que possamos nos sentir sintonizados com o plano espiritual, com os nossos mentores, os mentores desta casa. Querido Pai, que possamos todos nós, trabalhadores da Tua searas, especialmente dos que estão aqui na casa hoje, ser envolvidos com Teu amor. Que possamos envolver com carinho ao palestrante da noite, Lúcio, que fará a explanação do Evangelho com o tema Oração Dominical. Que possamos ter uma palestra edificante e amorosa. Graças a Deus. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Como a Miriam falou, o tema da palestra de hoje é a oração dominical. Mas para nós, ela é conhecida como o Pai Nosso, que nós rezamos constantemente, algumas vezes de forma maquinal, sem prestar atenção em cada uma das frases que são faladas. E nós vamos encontrar, assim, conteúdo sobre a palestra de hoje, nesse livro aqui, Boa Nova, que ele é psicografado pelo espírito do Humberto de Campos, pelo Francisco Cândido Xavier, e ele passa algumas passagens de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. E no capítulo 18, ele fala sobre a oração dominical, porque Jesus estava na casa de Pedro, havia curado a sogra de Pedro, e eles estavam falando a respeito do benefício, que a providência divina determina para cada um de nós, conforme a necessidade que nós temos. Nós também podemos encontrar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o capítulo 28, do item 1 em diante, também fala a respeito da oração dominical. Nessa conversa que Pedro está tendo com Jesus, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Tem um vídeo que foi colocado no Facebook, antes da chamada da palestra, que fala do Pai Nosso, que ele é feito em aramaico. Quando nós ouvimos esse vídeo, e pelo menos da forma que ele foi elaborado, nós percebemos que há uma diferença no contexto do Pai Nosso que nós rezamos hoje, com o contexto em que Jesus colocou quando ele estava no Sermão da Montanha. É lógico que o vocabulário de Jesus era totalmente diferenciado do que nós temos hoje. Como ele foi feito em aramaico, ele vai sofrendo algumas traduções, até chegar no Pai Nosso que nós conhecemos hoje, na linguagem que nós usamos hoje.
Mas respondendo a essa pergunta que Pedro fez a Jesus, ele diz o seguinte, que todas as orações que nós fazemos, não importa da forma que ela é feita, ela é atendida sim. Só que ele não vai nos dar aquilo com que está de acordo com o que nós merecemos. Então não importa se nós vamos fazer um Pai Nosso, se nós vamos fazer uma Ave Maria, se nós vamos fazer uma conversa sincera com Deus, porque ela sempre vai ser atendida na medida do possível. É que talvez as respostas que são colocadas para nós não estão de acordo com aquilo que nós queríamos. Mas aí ele continua, mestre, como devemos interpretar a oração? Que ela vai estar de acordo com a necessidade de cada um, respeitando a condição espiritual de cada um, porque nós estamos acostumados a pedir muitas coisas que são desnecessárias, e mesmo coisas que nós pedimos, se for dadas para todos nós e nós recebermos, nós podemos utilizar de forma errada. Então a providência divina procura responder aquilo que nós queremos conforme a nossa necessidade. E aí ele continua, Senhor, tenho procurado de todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, que é o que todos nós estamos fazendo. Nós procuramos 24 horas por dia estar em contato com Deus. Mas acontece tanta coisa na nossa existência, nós passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades, que tem horas que nós acreditamos, poxa, Deus não está nem aí se preocupando comigo, ou não está se preocupando conosco, e continuamos tentando ter essa ligação. E aí ele continua, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas, né? E aí ele fala, Senhor, como que nós podemos estar sempre em contato com Deus? Aí é quando Jesus começa a falar a respeito do Pai Nosso, né? E ele começa ensinando a orar assim, Pai Nosso que estais no céu. Em primeiro lugar, nessa primeira frase, o que nós podemos entender a respeito do Pai Nosso, ou a respeito dessa oração que é sempre feita por todos nós? Pai Nosso. Primeiro que ele está dizendo que é Pai de todos nós, sem diferença nenhuma. Ele não diferencia ninguém. Ele se diz que é Pai de todos nós. Porque se fosse Pai único e exclusivo dele, ele iria falar meu Pai. Mas não, ele fala Pai de todos nós. É lógico que diferenciado da condição moral que nós temos hoje, com a condição moral que Jesus tinha, nós somos todos irmãos. Ele também teve a mesma criação que nós tivemos. Ele passou pelos mesmos processos evolutivos que nós estamos passando. Provavelmente em algum ponto desse universo ele deve ter passado por necessidade, ele deve ter passado por dificuldade, que deu a condição de Jesus estar numa condição tão evoluída a ponto dele falar, eu e o Pai somos um. Não é que Jesus é Deus e nem que Deus é Jesus. Deus é o Criador, mas Jesus tem a mesma sintonia de pensamento, tem os mesmos ideais de pensamento. E aí ele fala, santificado seja o vosso nome. Eu não sei a condição de vocês, mas há muito tempo atrás, pelo menos quando a gente era criança, ou pelo menos estava na adolescência, no meu tempo, né? Nós aprendíamos o seguinte, que não pode levar o nome de Deus então, em vão. E aí, se a gente falasse o nome de Deus em vão, ficava com aquele peso na consciência porque usou o nome dele numa hora errada. Mas a doutrina, através da espiritualidade, vem nos trazer outro conceito a respeito de não levar o nome de Deus em vão.
Quando que nós levamos o nome de Deus em vão? Em primeiro lugar, quando nós não acreditamos na sua criação. Quando nós amaldiçoamos a nossa vida, quando nós amaldiçoamos a vida do nosso semelhante, quando nós amaldiçoamos a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, da nossa mãe, porque não estamos contentes com a vida que temos. Aí é mais fácil culpar os outros, ou culpar o outro por aquilo que está acontecendo conosco, e é aí sim que nós estaremos levando o nome de Deus em vão. E principalmente também, por exemplo, no dia de hoje, está um dia muito frio, está um dia muito gelado, existem dias chuvosos, existem dias que estão com extremo calor, e nós estamos sempre descontentes com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se nós não tomarmos cuidado, essa é uma possibilidade de nós estarmos amaldiçoando o nome de Deus, porque nós não estamos contentes com aquilo que Ele nos criou. Agora, se tudo isso que está acontecendo, por tudo isso que nós estamos passando, é uma forma de aprendizado, é uma forma de exercício para o crescimento espiritual. Até relacionado à pandemia, que muitos têm isso como se fosse um castigo de Deus, não é um castigo de Deus. Talvez é uma necessidade nossa que nós não entendemos o porquê isso está acontecendo ainda, mas vai chegar a hora de nós entendermos o porquê que isso está acontecendo. Então, ao invés de amaldiçoar, ao invés de ter medo, ao invés de ficar preocupado excessivamente, vamos procurar agradecer por tudo que está acontecendo, pedindo forças e coragem para enfrentar essa situação. E aí ele continua, venha a nós o vosso reino. Quando ele fala, venha a nós o vosso reino, nós poderíamos entender como se fosse o seu reinado que está por todo esse universo. Ou seja, Jesus está sentado numa cadeira, em algum ponto desse universo aqui, está olhando para cada um de nós e nós entendemos, olha, venha a nós o vosso reino. É lógico que esse reino que está sendo manifestado no Pai Nosso por Jesus, ele vai se encontrar em duas situações. Se está falando do reino de Jesus, nós já pertencemos ao reino dele, porque nós estamos num dos planetas que faz parte do controle do qual ele tem o comando. Então nós estamos já no reino de Deus. Mas quando ele fala essa parte, venha a nós o vosso reino, é na verdade nós estarmos de acordo com todas as suas leis. A primeira são as leis físicas, que governam todo o nosso planeta. Eu pergunto para vocês, até quanto tempo já nós não tenhamos abusados das leis físicas do nosso mundo? E o que está acontecendo hoje? Um desequilíbrio no clima, no calor, no frio, enfim, tudo que está acontecendo está de acordo porque nós não respeitamos essas leis. Além das leis físicas, existem as leis morais, que é aquela que coordena toda a nossa consciência, que é aquela que coordena todo o nosso coração, e constantemente, por causa do nosso livre-arbítrio, às vezes o livre-arbítrio que nós utilizamos de forma errada, nos causa desequilíbrio emocionais, porque nós não estamos de acordo com essas leis. Sem se falar das leis que determinam a condição do nosso corpo físico. Dormir na hora certa, acordar na hora certa, uma alimentação regrada, um respeito ao trabalho do qual nós temos necessidade, um momento de descansar.
Então esse reino, ele precisa estar de acordo com o equilíbrio emocional de cada um de nós. E se nós não seguirmos essas regras que foram colocadas para a vida de todos nós, nós vamos sofrer todas as consequências dos nossos maus hábitos, principalmente pelos abusos que nós vamos fazendo, e lá na frente nós vamos sofrer doenças que foram causadas por nós nesta existência, ou pelo menos de situações que nós trazemos de outra vida, mas estão sendo vivenciadas por cada um de nós. E aí ele continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo o que está acontecendo está de acordo com as nossas escolhas. Se estamos passando por algumas dificuldades, é porque antes de reencarnar, nós pedimos determinadas situações, nós pedimos para nascer num seio familiar, com aquele grupo familiar, com pessoas que estão de acordo com aquilo que nós queremos, com pessoas que ainda fazem parte da divergência que nós não gostaríamos de vivenciar, mas ali é a verdadeira escola onde nós precisamos nos desenvolver para nos harmonizarmos espiritualmente, para conseguirmos dar continuidade a essa caminhada até chegar à nossa evolução espiritual. Então, que seja feita a vontade de Deus aqui na Terra, que nós procuremos estar de acordo com essas leis que foram implantadas aqui dentro. O que é que Deus pede numa situação dessa? Para que a gente perdoe, para que nós sejamos tolerantes, para que nós sejamos equilibrados, para que, se nós tivermos que continuar na vida, é porque é aquilo que Ele está determinando para que cada um de nós continuemos vivenciando aqui ainda. Agora, seja feita a sua vontade assim como no céu, né? E se for, por exemplo, vamos analisar que muitas pessoas estão deixando o nosso mundo, né? De alguma forma estão desencarnando, estão indo para a espiritualidade, por esse momento de pandemia que a gente vive, por todo esse desequilíbrio que a gente está passando, e pessoas estão desencarnando. Então, que seja feita a vontade dele, de nós estarmos ainda aqui na Terra, e de essas pessoas irem embora, talvez irem para a espiritualidade, irem para receber a assistência que ele está dando, talvez de uma forma não totalmente direta, mas através de Jesus, ou pelo menos através da espiritualidade que nos assessora. Então, esse ato de pedir para que seja feita essa assistência também no céu, é para que haja esse equilíbrio emocional, para que a gente vá entendendo todas as situações que nós estamos passando. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se nós não nos alimentássemos direito, se nós não comêssemos, talvez o nosso organismo não suportasse estar de pé, nós não estaríamos com o nosso corpo de pé. Então nós precisamos do alimento para alimentar o nosso corpo físico. Agora, o alimento, ou pelo menos para que nós tenhamos o alimento, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos plantar, nós precisamos colher, nós precisamos fazer a transformação do alimento, trazer os produtos com os quais nós nos alimentamos, isso na condição física. E se alimentando, nós estamos ainda de pé. Aquele que deixa de se alimentar, quer dizer, talvez ele não consiga ter um organismo perfeito, né? Ele vai estar com um organismo deficiente, e aí não consegue levantar nem da sua cama. Mas aí ele também fala, né, que a respeito desse alimento do qual nós estamos precisando, também a respeito do alimento espiritual. Então não é só o pão físico,
mas o pão espiritual do qual nós temos necessidade também. E como que nós vamos desenvolver esse alimento espiritual que vai alimentar o nosso corpo espiritual? Que vai nos dar a paz de consciência, que vai nos dar o equilíbrio que nós precisamos? Quando nós estamos dispostos a praticar as boas ações. Qualquer um de nós que estamos aqui pode praticar o bem. Fazendo isso, vai estar adquirindo o alimento espiritual. O ato de ir lá no bebedouro, pegar um copinho de água, jogar nessa planta que está aqui atrás, já é um ato de bondade. Porque nós estamos tratando um ser vivo que foi criado por Deus. A atitude da gente praticar o bem para o nosso semelhante, nós só não estamos fazendo o bem para o outro, como nós já estamos fazendo o bem para nós mesmos. Porque tudo que nós fazemos em direção ao outro volta em direção a nós mesmos. Nós podemos continuar nos alimentando espiritualmente quando nós pegamos um livro que tenha uma condição moral elevada e nós vamos absorvendo aquele conhecimento que está ali, que vai nos ajudar na nossa reforma íntima, no nosso crescimento espiritual, porque também serve de alimento para o nosso interior. Que falar das orações que nós podemos fazer, não importa de que forma ela vai ser feita. Se for o Pai Nosso, que ele seja feito com bastante consciência em tudo aquilo que nós estamos pedindo. Na verdade, o Pai Nosso, ele resume tudo aquilo que nós podemos fazer para nós mesmos e principalmente para o nosso próximo. Então ali Jesus reuniu tudo. E isso era uma promessa de futuro. E o futuro hoje pertence a nós. Então, quando nós fazemos as nossas preces, que pode ser uma conversa sincera com Deus, nós já estamos nos alimentando espiritualmente. Então, uma conversa com Ele sincera. Senhor, eu estou passando por essa situação. De que forma posso receber a ajuda de Jesus? De que forma posso receber a ajuda da espiritualidade? De que forma eu possa receber essa ajuda que o Senhor pode me transmitir? É que nós direcionamos as nossas preces mais a Jesus, porque Ele é uma figura definida para todos nós. É mais fácil de nós termos uma ligação direta com Jesus do que com Deus. Porque é algo ainda como que nós não temos ainda uma imagem perfeita de como Ele é apresentado. Mas com Jesus, que é uma figura mais próxima de nós, é mais fácil de nós fazermos as ligações. Se Jesus não puder nos atender naquele exato momento, pode ter certeza que Ele vai enviar um dos seus mensageiros, como Ele está enviando hoje, nessa palestra que nós estamos ouvindo, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados, e esse momento está servindo para que nós nos alimentemos do pão espiritual que Ele nos oferece. E aí ele continua: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando a gente ouve essa palavra dívida, ou pelo menos quando nós ouvíamos a palavra pecado, ficava uma coisa muito pesada. Antigamente nós, pelo menos eu, quando ainda pertencia ao catolicismo, a palavra pecado para mim era uma pedra gigantesca, porque cada atitude que eu cometia, ou pelo menos que nós cometíamos, essa palavra tinha um peso muito grande. E mesmo a palavra que está aqui, perdoai as nossas dívidas, parece que fica aquela coisa de comprou, tem que pagar. Mas na verdade, quando ele fala dívida, ele está falando da lei de ação e reação. Uma ação provoca uma reação. É a lei de causa e efeito.
Nós podemos voltar lá no tempo que Jesus estava aqui na terra, que ele curava os paralíticos, que ele curava os cegos, que ele curava os endemoniados. Cada uma dessas curas que ele fazia é que essas pessoas estavam ficando quites com a lei de causa e efeito. Daquilo que eles tinham feito, até aquele exato momento, já estava sendo zerada, seguindo a palavra dívida aqui, a dívida que eles tinham com Deus. Mas, na verdade, eles estavam ficando quites com a lei de causa e efeito. Então, quando nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, na verdade, nós vamos pedindo para estarmos quites com a lei de causa e efeito. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para que isso aconteça, nós precisamos colocar em prática o nosso exercício de perdão. E existem tantas oportunidades que acontecem na nossa vida e nós deixamos passar situações que podem ser pequenas atitudes que demonstrem a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de perdão, a nossa capacidade de pelo menos tentar entender a situação do outro, a situação do próximo, e nós deixamos passar. Agora, como que nós vamos pedir a Deus que nos perdoe as atitudes más que nós cometemos, se nós não estamos ainda capacitados para perdoar o outro? Então, que sirva de exercício para todos nós essa atitude. Porque, na verdade, quando nós não perdoamos, somos nós que sofremos as consequências de não ter aproveitado a oportunidade de perdoar. Porque aquele sentimento ruim que nós estamos emitindo pode ir em direção àquela pessoa a quem nós não queremos perdoar. Aquela pessoa pode não estar nem preocupada com aquilo que nós fizemos para ela, ou pelo menos que foi feito em relacionado a nós. Nós emitimos aquela sensação de revolta, aquela sensação de ódio, aquela sensação de vingança, que pode ser direcionada à pessoa. A pessoa está numa outra condição moral, não está valorizando aquilo que aconteceu. Então, aquele sentimento ruim que nós estamos emitindo vai direcionado à pessoa. A pessoa cria, através da sua condição moral elevada, ou pelo menos da religião que ela está seguindo, né? Uma autoproteção, e esse sentimento ruim que nós mandamos para essas pessoas voltam para nós mesmos numa maior intensidade. Sem se falar que esse sentimento ruim que nós estamos emitindo, ou pelo menos estamos recebendo e guardando dentro de cada um de nós, dá para ser comparado como se fosse um vulcão que está recebendo todo aquele lixo material. E é algo que vai se acumulando dentro de nós, como aquela sujeira toda vai se acumulando dentro daquele vulcão. Vai chegar uma hora que ele não suporta mais, como o nosso organismo também não vai suportar mais aquele sentimento ruim que nós estamos emitindo ou recebendo. E aí tudo isso precisa ser jogado para fora. É lógico que o vulcão nós sabemos que ele emite aquelas lavas de fogo, enfim, uma destruição por tudo que está à sua volta. Em relação a nós, é quase a mesma coisa na condição moral. Porque aquilo vem tudo para fora, e aí nós vamos estar prejudicando as pessoas que podem estar ao nosso lado, ou pelo menos esse sentimento ao qual nós estamos emitindo por aí, eles podem nos causar doenças das quais nós teremos que passar, por exemplo, uma gastrite nervosa, um problema de coração, um problema na garganta, uma dor de cabeça por alguma coisa que nós falamos no decorrer do dia, e aquilo gerou um processo de desequilíbrio emocional.
E aí ele vai terminando: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são os reinos, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Nós precisamos da proteção espiritual. Nós precisamos estar protegidos espiritualmente. Porque nós já tivemos outras existências, estamos vivenciando essa. E dentro dessa encarnação que nós estamos vivenciando, nós temos pessoas que estão convivendo conosco, que fazem parte da outra vida que nós tivemos. São inimigos que estão do nosso lado, do qual nós tivemos a possibilidade de trazer ele para o nosso lado, para que nós pudéssemos fazer um reparo de alguma atitude que nós cometemos com eles lá no passado. Nós também temos os nossos inimigos espirituais, que ainda não tiveram a oportunidade de nascer do nosso lado, para que nós pudéssemos refazer essa harmonia espiritual. E eles ficam, de alguma forma, analisando as nossas atitudes, as ações que nós cometemos, para que, se nós, de repente, abaixarmos o nosso padrão vibratório, eles poderem nos causar desequilíbrios emocionais, pensamentos malévolos que nos levam para algumas situações no decorrer da nossa existência. E existem situações das quais nós podemos evitar. Tem coisas que nós sabemos que nós não podemos fazer. Aí a gente consegue evitar, a gente consegue ter uma nova visão em relação àquela atitude que nós vamos cometer. Então nós conseguimos evitar. Mas existem outras que, quando nós percebemos, nós já estamos envolvidos no problema, já praticamos a ação e aí não tem como voltar atrás. Mas é lógico que a gente sempre tem uma nova oportunidade de reparo durante o dia, durante a noite, durante uma semana, durante um mês, durante um ano e até uma próxima encarnação. Por isso que nós precisamos pedir essa proteção. E quando ele fala assim seja, é que nós estamos de acordo com tudo aquilo que nós pedimos dentro do Pai Nosso. Então, tudo aquilo que foi pedido quer dizer, é como se nós estivéssemos dizendo: olha, eu estou de acordo, vou colocar em prática tudo aquilo que eu pedi. E assim nós vamos entendendo a necessidade de cada um. Quem quiser ainda continuar fazendo o Pai Nosso, pode fazer. No Evangelho no Lar, de vez em quando eu rezo o Pai Nosso, de vez em quando a gente faz esse Pai Nosso, mas pelo menos ter a consciência de ter essa ligação direta com o Pai, de ter essa ligação direta com Jesus, ou então simplesmente fazer aquela conversa sincera com Ele. Estou passando por essa dificuldade, estou passando por esse problema. De que forma vocês podem me ajudar? De que forma eu posso agir? Como que eu vou vivenciar essa situação? E eu volto a fazer mais um convite para vocês. Deem uma analisada no Pai Nosso em aramaico. Imaginem aquele momento como se fosse Jesus que tivesse fazendo aquele Pai Nosso. Aí a gente parece que começa a sentir como se fosse o teor da palavra do próprio Jesus falando a respeito do Pai Nosso. E analisando o Pai Nosso em aramaico e em relação ao Pai Nosso que nós fazemos hoje, a gente vai perceber que existe alguma semelhança, embora ele seja bastante diferenciado. Mas não importa da forma que ele é feito, se é em aramaico, se é em inglês, se é em português. É importante que ele saia do fundo do coração com toda a sinceridade, buscando tudo aquilo que nós queremos de verdade e estamos dispostos a colocar em prática. Muita paz a todos. Pessoal, eu esqueci de avisar que para poder assistir aqui a nossa palestra aqui presencialmente, é preciso fazer uma inscrição
que toda segunda-feira, na parte da tarde, nós colocamos o cartaz da próxima palestra no Instagram e no Facebook da casa. A gente, junto no Facebook, coloca um link, que é onde você clica e vai direto para a página da inscrição. Então, para que possa estar vindo aqui na nossa casa, como ainda é limitado, é necessário, por enquanto, ainda que faça essa inscrição. Será um prazer receber a todos aí, mediante esse pequeno detalhe. E, como eu disse, nessa primeira prece, né, nós vamos fazer a prece do passe. É aquele momento onde nós pedimos por nós, lembrando sempre que precisamos estar bem para ajudarmos o outro a estar bem. Então, neste momento a gente pede por nós e na hora das vibrações nós direcionamos os nossos bons sentimentos às pessoas que amamos, ao nosso planeta e etc. Ok? Então, mais uma vez, vamos novamente nos sintonizar com o plano espiritual, buscando para que essa sintonia mais fácil, através da imagem do nosso Mestre Jesus, essa imagem querida, e vamos sintonizando com o plano espiritual, pedindo aos amigos presentes, aos mentores desta casa, deste trabalho, que envolva a todos que estão aqui presentes neste momento, a todos que estão em casa nos assistindo, que através dos nossos principais centros de força, do nossos coronários, sejamos envolvidos em energias salutares, energias de saúde, que essas mesmas energias percorram o nosso corpo físico, trocando as nossas células doentes por células saudáveis. Que possamos neste momento sentir a presença do Pai amado a nos envolver com teu amor. Querido Pai, que além do alento para o nosso corpo físico, possamos também ter a nossa fé renovada, a nossa coragem revigorada. Que possamos ter sempre ânimo, o bom ânimo, para passarmos pelo que precisamos passar. Nessa mesma corrente de amor, vamos nos unirmos em vibrações que envolvam o nosso planeta, que envolvam o nosso país, a nossa cidade e o nosso bairro. Que essas vibrações de amor cheguem neste momento aonde mais necessita do amparo do Pai. Vamos envolver principalmente aos hospitais da região, aos hospitais que recebem neste momento as pessoas que estão doentes do corpo. Que possamos também enviar vibrações para a equipe médica, que ela seja amparada e envolvida no teu amor. Querido Pai, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, que possamos nos reunir novamente na próxima semana. Que possamos, quem está aqui, retornar aos nossos lares em muita paz e harmonia. E você que está aí em casa, continue em paz, em harmonia. E até uma próxima. Graças a Deus.